e também no versículo de número 5. Atos, capítulo 12. Vamos ler o versículo de número 1 e o versículo de número 5. Quem achou, me dê um sinal dizendo amém. Glória a Deus. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns membros da igreja para os maltratar. Versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Muito obrigado. Tome o seu assento, por favor. Meus amados irmãos, eu quero ser bem breve na minha fala. E para isso eu queria que você me emprestasse alguns minutos da sua atenção. O propósito de estarmos aqui é porque fomos convidados pelos céus a estarmos aqui para recebermos uma injeção de ânimo acerca daquilo que diz respeito à obra missionária, acerca daquilo que diz respeito à obra da evangelização. Nós sabemos que não há como, dentro dessas quatro paredes, nós fazemos qualquer coisa no âmbito missionário. Afinal de contas, missões não se faz aqui dentro. Missões, o campo de prática é lá fora. Porém, para arregaçarmos a manga e ganharmos o campo, o arraial que está lá fora, para fazer a obra missionária, não podemos ir de qualquer forma. Não podemos pensar em ir de qualquer jeito, nem muito menos de qualquer maneira. Para termos êxito, sucesso na colheita de almas, nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos ser revestidos. Nós precisamos ser equipados com armas e ferramentas espirituais. Por isso o Senhor nos trouxe aqui, e o texto que o Espírito Santo saltou ao meu coração, e eu queria compartilhar convosco em alguns minutos, está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e eu fiz questão de ler com os irmãos o verso 1 e o verso de número 5. Ambos os versos que nós lemos fazem parte do mesmo contexto, contam-nos o mesmo contexto, o mesmo texto, a mesma história. A única coisa que muda nas duas leituras que nós fizemos é o resultado final. Quando eu leio o verso 5, o meu coração ele fica alegre, o meu coração está contente. Quando eu leio o verso 5, o meu coração está satisfeito. Porque no verso 5 nós encontramos uma igreja viva. Nós encontramos uma igreja alerta. Nós encontramos uma igreja disposta. Nós encontramos uma igreja que a fogueira ainda está acesa em seu coração. A igreja no verso 5, ela está em ordem de batalha. Ela está na posição a qual foi chamada. A igreja no versículo 5 é uma igreja que está ativa, é uma igreja que está de modo alvissareiro, orando, clamando, buscando a presença de Deus. Então é uma igreja que é o sonho do coração de Deus. Oxalá que nesse século 21 fôssemos a igreja do versículo 5. Porém, há um extremo
Porque à medida que a igreja no versículo 5 está de pé, está alerta, está viva, está orando, o versículo 1 nos mostra o oposto. No versículo 1, por não haver uma igreja que ora, por não haver uma igreja que está alerta, no versículo 1, por não haver crentes na torre da vigilância e no altar da oração, a igreja sofreu uma baixa. A igreja sofreu uma grande perca. A igreja no versículo 1 está orando por Pedro. Pedro está preso por causa de questões religiosas e políticas. O outro dia já era o dia de Pedro ser martirizado. Mas a Bíblia diz que a igreja se coloca a orar. E por causa da oração da igreja, o livramento alcança Pedro dentro da prisão. E a história que tinha tudo para terminar com tragédia, fracasso, luto e perca, termina com livramento e testemunho de vitória para a glória de Deus. Porque a igreja resolveu orar por Pedro. Só que no versículo 1, o texto diz que não era apenas Pedro que estava preso. Havia um companheiro de guerra também preso. Havia um apóstolo também com ele preso. Havia outro discípulo com ele preso. Quem era? Tiago. A minha pergunta é: por que a igreja orou por Pedro? E por que a igreja não orou por Tiago? O texto é claro, que quando a igreja se pôs a orar por Pedro, houve livramento, sim ou não? Por que não oraram por Tiago? Será que se não tivessem orado por Tiago, Deus não teria obrado o mesmo livramento? Afinal de contas, o mesmo Cristo que morreu por Pedro é o mesmo Cristo que morreu por Tiago. O mesmo Cristo que chamou Pedro para o ministério é o mesmo Cristo que chamou Tiago para o ministério. O mesmo Cristo que amava Pedro é o mesmo Cristo também que amava Tiago. E a pergunta paira ainda: por que orar por Pedro e abandonar Tiago? Será que Pedro era mais ilustre? Será que Pedro era mais nobre? Será que Pedro era mais digno? Será que Pedro era mais importante? Aí a gente entende no verso 5 o porquê a igreja resolveu orar por Pedro. Porque viram que a igreja sofreu uma baixa. Eles viram que a igreja perdeu um membro muito importante. Eles viram que se não se levantassem para orar, mais um ia morrer. Eles entenderam que se não levantassem para fazer alguma coisa, mais baixas iam acontecer na igreja. Então foi preciso Tiago morrer para a igreja se posicionar para orar. E aqui eu aprendo uma importante lição. Não espere Deus tocar nos seus Tiagos para você se posicionar e fazer alguma coisa para Deus. Não espere Tiago morrer para você resolver ser um missionário. Não espere Deus tocar no seu Tiago para você se colocar na posição de soldado a qual Deus te chamou para ser. E a questão principal aqui é esta: quantos Tiagos vão ter que morrer? Quantos Tiagos necessários vão ser morrer para eu e você se posicionar?
Eu não quero escandalizar ninguém, mas a morte de Tiago aqui, eu coloco na conta da igreja. Porque se a igreja tivesse se posicionado, se os crentes tivessem orado, se os irmãos tivessem buscado, Tiago ainda estaria vivo. Tiago ainda estaria no meio deles. E quando Tiago morre, não morre só um homem. Quando Tiago morre, é um pregador a menos, é um obreiro a menos, é um evangelista a menos, é um missionário a menos, é um ganhador de almas a menos. Então o que eu vim trazer para os irmãos é isso: ame Pedro, é o seu direito. Abrace Pedro, ore por Pedro, ame Pedro, invista em Pedro, mas pelo amor de Deus, não abandone os Tiagos, não. É o seu direito amar Pedro, mas por favor, como missionário, não deixe os Tiagos morrer. Aleluia! Quantos Tiagos já morreu por causa de você? Quantos Tiagos morrem dia após dia por causa de mim e por causa de você? A Cracolândia não é um problema de ordem pública e política. A Cracolândia é um problema de ordem espiritual. Porque se cada um de nós estivéssemos com os panfletos e com as Bíblias abertas, indo até eles, o diabo estaria sofrendo prejuízo até hoje. Mas enquanto estivermos aqui dentro, brigando por causa disso, brigando por causa disso, os Tiagos lá fora vão continuar morrendo dia após dia. Minha missionária, eu queria muito que os crentes entendessem isso. Se a gente ficasse gastando tempo com picuinhas, fofocas, disse-me-disses, meninices dentro da igreja, se a gente pegasse todo esse foco, essa energia, este tempo e gastasse no campo missionário, muitas almas nós teríamos ganhado para Jesus até hoje. Mas parece que há uma disputa, uma rivalidade, uma competição desnecessária no meio da gente. É disputando quem fala melhor o grego, o hebraico. É disputando quem traz o melhor sermão do domingo. É disputando quem vai pregar no culto da ceia, porque é o culto que está mais cheio. É disputando quem tem o falsete melhor, o vibrato melhor, a língua melhor. E enquanto a gente perde tempo aqui dentro, os Tiagos estão perecendo lá fora. Então a mensagem para essa igreja nesta noite de hoje é esta: levanta, tem Tiago precisando de você. Tem Tiago morrendo no crack, tem Tiago morrendo na cocaína, tem Tiago morrendo na maconha, tem Tiago morrendo dentro de bordéis, tem Tiago dentro de prostíbulos, tem Tiago dentro de liteira, tem Tiago no presídio, no hospital, aonde você olha, de norte a sul, de leste a oeste, longe ou perto, sempre tem um Tiago para ganhar. Sempre terá um Tiago para evangelizar. Sempre terá um Tiago para falar de Jesus para ele. Que dia é hoje? Dia 12? 12 de dezembro. Estamos já nos derradeiros dias de mais um ano. A intenção aqui não é te afrontar, mas é te confrontar. Passou um ano todinho. Deixa eu perguntar: quantas almas você ganhou esse ano? Quantas pessoas você evangelizou? Quanta gente você ganhou na igreja para Cristo? Eu fui levantado ao santo ministério há 25 anos atrás. E no meu discipulado, o pastor me disse algo que eu não esqueço até hoje: obreiro que passa o ano todo sem ganhar pelo menos 10 almas para Jesus, está desviado, tem que aceitar Jesus de novo.
Evangelista que não ganha alma, ele errou no ministério e na chamada. Ministério não gira em torno de cartaz no Facebook, seguidores no Instagram. Ministério não gira em torno de altas ofertas depois da pregação. Ministério não gira em torno de agendas concorridas. Ministério que vale a pena é aquele que você gasta a sua vida em prol daqueles que estão lá fora. Na verdade, a pregação do Evangelho é para eles. Estamos aqui por causa deles. Fomos levantados ao ministério por causa deles. Então, se é por causa deles, por que te escondes? Por que te omites? Por que não foi? Por que não vai? Missões não é pro ontem, missões é pro já, é pro hoje, é agora. Não pense você que missões é pegar um avião e ir para a África. Missões é para fazer no quintal que você mora, na rua que você mora, na faculdade que você estuda, no curso que você cursa, no trabalho que você trabalha. Mas sabe por que lá você não ganha alma? Porque o seu testemunho não é de crente. Porque o seu testemunho não é de um cristão verdadeiro. Você tem coragem de passar a hora do teu almoço jogando dominó, entrando no TikTok, do que evangelizar os seus colegas de trabalho. Estamos vivendo a era dos agentes 007 na igreja. O 007 era um agente infiltrado que onde ele chegava, ninguém descobria quem ele era. Tem crente assim. Ele trabalha há 20 anos na mesma empresa. Ninguém sabe que ele serve a Deus. Ninguém sabe que ele é crente. Está na escola não sei quantos anos. Ninguém sabe que você é crente lá, jovem. Você nunca pregou para ninguém. Você nunca evangelizou ninguém. Você nunca trouxe ninguém para Jesus. E por causa da minha falta de posicionamento, os diabos vão para o inferno sem Deus e sem salvação. A mensagem hoje é essa. Não vai ter pulo, não vai ter grito, não vai ter barulho. Mas a mensagem hoje para a minha alma e para a sua alma é essa. Posicionamento. Posicionamento é causa de urgência e emergência hoje. Porque enquanto eu e você não se posicionar, os diabos continuarão perecendo nas mãos de Herodes. Herodes, nos dias de hoje, é a personificação do diabo. E o que o diabo mais gosta é prender os Pedros e matar os Tiagos. O que o diabo mais ama fazer é prender os presos, os Pedros, e matar a fio da espada os Tiagos. Só vai dar valor para os Tiagos aqueles que um dia foram um Tiago. Só dá valor para os perdidos aqueles que sabem de onde veio, quem foi e quem era. Eu já fui um Tiago na boca de alguém. Eu já fui um Tiago no meu familiar. Eu fui um Tiago que eu fui há 20 anos viciado em crack, cocaína, maconha, aforava a cola. Morei na Cracolândia por 2 anos, cabelo grande, cabelo sujo, piolento, fétido. Eu sou um Tiago que passei 15 anos dentro de uma penitenciária, sem Deus, sem família, sem salvação. Então eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu passei. Eu sei os males que Deus me livrou. E isso aqui não é para fazer média para ninguém, porque eu não devo nada para ninguém aqui, graças a Deus. Mas enquanto Deus me der graça e saúde, eu me gastarei para trazer o maior número de Tiagos para dentro da igreja. Quando a igreja não se posiciona, quem paga o preço é os Tiagos.
Quando os missionários não vão para o campo, quem perece é os Tiagos. Quando o evangelista não sabe para que Deus o chamou, é os Tiagos que perecem. E como eu estou falando de posicionamento, eu quero dizer para você que toda vez que eu e você não se posiciona, pessoas ao nosso redor são prejudicadas. Eu gosto muito de um texto, 1 Samuel 16:8. É o contexto onde Davi ele nos é apresentado. Sabe como é que Davi é apresentado no versículo 8? Saul está endemoniado, desviado, atribulado, cheio de coisa ruim no corpo. E alguém diz: manda chamar alguém para tocar alguma coisa aqui para o rei. Quem sabe não consegue aliviar um pouquinho, diminuir um pouquinho a tribulação na vida dele. Mas quem chamar? Porque não basta só chamar alguém que toca e alguém que canta. Tem que chamar alguém que toca e canta com unção. Porque cantar e tocar nós temos muito. Vai de Sangalo, César de Camargo, Luciano, Leonardo. Uma coisa é cantar, outra coisa é cantar com unção. Chama quem? Ó, é anônimo, eu conheço um. Está na casa de Jessé, o Benemita, ele é pequeno. Mas tem uma coisa: tem Deus na vida até debaixo da unha. E outra coisa, ele é de gentil aspecto, ele é de semblante formoso, e acima de tudo, ele é um homem de guerra. É assim que Davi é apresentado na Bíblia, como homem de guerra. Esse é o perfil, essa é a marca, esse é o epiteto, a característica de Davi, homem de guerra. Leia a Bíblia e você verá que Davi realmente até a morte foi um homem de guerra. Mas também perceba, toda vez que Davi não se posicionou deste jeito, alguém ao seu redor morreu. 2 Samuel capítulo 6. Davi inventou de ser condutor de arca. Não era para ele ser isso, mas ele resolveu ser. Quem morreu? Uza. 1 Crônicas 21. Davi inventou de ser funcionário do IBGE, quis fazer numeração do povo, e a Bíblia diz que um do povo morreu naquele dia. 2 Samuel 11. Davi, em vez de ir para a guerra, resolveu acordar mais tarde. Quem morreu? O seu servo Urias. 2 Samuel 12. Davi inventou de casar com mulher que não era dele. Quem morreu? Metade dos seus filhos. Então toda vez que eu não me posiciono, alguém que está ao meu lado é prejudicado. Você não entendeu ainda porque a sua casa não prevaleceu. Você não entendeu porque teu marido ainda não veio para a igreja. Você não entendeu porque os teus filhos ainda não estão servindo a Deus. É porque você não está se posicionando. Se posiciona do jeito que Deus quer. Se coloca na brecha, na torre da vigilância. Vem para o arraial da vontade de Deus para você ver. Se Deus não entra com os dois pés na tua casa, coloca o diabo para fugir de lá. E haverá salvação, restauração, libertação na sua casa. Só quem está vivo, levante uma mão direita assim comigo, por favor. Aponte para alguém e diga: se levante hoje. Eu quero encerrar a minha fala, que eu quero orar por você. Não há homem na Bíblia que tenha alcançado um nível, um patamar de comunhão tão grande com Deus como Abraão. Abraão